Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por mais esta oportunidade. Como costumo dizer, muito alegre e firme na caminhada, né? Irmão Valdenice falando aqui, eu lembrando do meu dia hoje, né? Vinha dentro do carro ali do trabalho e o corpo cansado, né? A semana sempre é um pouco longa e puxada. Ontem eu não dormi bem à noite, Deus sabe, mas a gente se acordou bem cedo, ainda cheguei na fábrica um pouco atrasado, que acabou perdendo a hora. Sabe aquele 10 segundinhos que você deita depois do alarme? Aí que vira 1 hora depois. Me acordei nas carreiras, fui para a fábrica, assim, teve um dia extensivo de reuniões e a gente fica cansado, né? E eu estava assim, meu Deus, me dá força. A vontade mais era ficar em casa, mas quando eu cheguei em casa eu me fiz 3 perguntas. Eu disse, Jefferson, dá 3 motivos para você não ir para a igreja hoje. É bem assim, né? Aí eu comecei assim, o primeiro eu não tenho. Aí o segundo também não tinha. O terceiro não tinha, eu disse, não tem jeito, botei a roupa e vim embora. E estamos aqui. Deus tem falado comigo e com certeza tem falado contigo. Mas Ele continuará falando, porque a palavra dEle, como foi dita hoje lá na mesa da reunião, ela se renova a cada dia. Louvado seja Deus. Abram vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 4. Louvado seja Deus. A mensagem que Deus me faz passar para a igreja esta noite é uma mensagem que Ele vem falando comigo. E eu não sei o quanto vai falar com você, mas comigo ela vem falando já há muito tempo. E muito me espanta, porque a palavra de Deus ela causa espanto no homem. Mas nós somos servos, temos que estar preparados, né? Louvado seja Deus, porque é uma mensagem, louvado seja Deus, que Deus tem falado comigo nesses últimos 15, 20 dias e a gente vem meditando na palavra do Senhor. Capítulo 4 do livro de Êxodo, o versículo 1 diz assim: Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse, que é isso que está na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a tua mão no teu seio. E tomou a meter a mão, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que, se eles não te crerem, nem ouvirem a sua voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas dos rios e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo e o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Louvado seja Deus. Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca,
ensinando-vos o que há vez de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Louvado seja Deus. Quando a gente começa a meditar nessa passagem do texto, louvado seja Deus, é uma passagem pesada. E a gente começa a ver aqui que no versículo 14, que diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ou seja, o quanto que Moisés estava querendo fugir daquela missão. Louvado seja Deus. E aqui está mostrando que Deus ele chama Moisés e ele começa a falar de um chamado. O texto aqui ele mostra que tem um chamado na vida de um homem. E quando Deus começa a falar comigo aqui, eu começo a ver nessa passagem, como em toda a Bíblia, a gente depois vai ler alguns versículos, louvado seja Deus, como é o crivo de Deus para um chamado, louvado seja Deus. Tem muitas vezes que a gente almeja e deseja o chamado de Deus em nossas vidas. E nós, às vezes, ficamos emburrados porque não acontece nada, ou porque às vezes passa o tempo, ou porque às vezes a gente vê pessoas sendo chamadas e exercendo grandes obras. Mas quando Deus ele chama o homem, louvado seja Deus, é porque ele sabe da capacidade do homem e o quanto ele suporta. Mas também quando ele chama o homem, é porque ele está dizendo assim, ó, vai porque a obra é minha, louvado seja Deus. E ele, com todo o poder que tem, ele capacita o homem, mostra e manda. Mas quando a gente começa a ver aqui essa passagem, a gente começa a entender uma coisa, louvado seja Deus. E eu não sei nesta noite em que é que nós estamos indagando a Deus em nossas vidas, naquilo que Deus nos chamou. Louvado seja Deus. Mas de uma coisa eu posso te dizer, se foi Deus que te chamou, se é Deus que tem te chamado e me chamado, louvado seja Deus, deixamo-nos e aprendemos com Moisés a não indagar a Deus, para que a ira de Deus não se acenda contra nós. Louvado seja Deus. Porque é bonito quando a gente fala da história de Moisés e tudo que ele viveu. Eu mesmo me encanto muito com a história de Moisés. Como líder, louvado seja Deus, e aquela função que eu exerço na fábrica é um dos meus maiores exemplos depois de Cristo. Sofrer o que Moisés sofreu pelo amor de Cristo, para mim é um dos maiores exemplos de liderança. Porque Moisés sai do Egito, passa todo aquele treinamento, deixa uma família e vai buscar um povo que talvez nem receba ele. Talvez a gente olhe para uma missão dentro da igreja, ou mesmo na obra missionária, ou mesmo dentro da obra do Senhor e diga assim, eu queria ser aquilo porque aquilo deve ser muito bom. Às vezes a gente vê um conjunto cheio, um conjunto lotado de pessoas e diz, se fosse eu dirigente desse conjunto. Louvado seja Deus. Mas quando Deus chama para a obra dele, é porque ele tem que ser sobre todas as coisas, ele tem que ser o maior. As coisas têm que partir dele, as coisas têm que descer direto do trono, para que na sua vida seja manifestada a glória dele. E Moisés, ele começa a mostrar a Deus que ele não tem capacidade alguma, ele começa a mostrar a Deus as dificuldades que ele tem, para que Deus diga assim, tá bom Moisés, eu não vou te mandar, eu vou te mandar outro. E cada vez que Moisés briga com Deus, cada vez que Moisés apresenta uma dificuldade, aí Deus diz assim para Moisés, Moisés, tá bom, eu quando te chamei eu conhecia a tua dificuldade. Eu quando te chamei eu sabia que tu era pequeno. Eu quando te chamei sabia que tu era pesado de língua, mas eu quero te dizer uma coisa, porventura não sou eu Deus? Aleluia, louvado seja Deus. E Deus tem falado comigo isto, eu digo isto e digo para a igreja hoje, eu divido com vocês aquilo que Deus vem conversando comigo. E a palavra de Deus hoje está dizendo para nós, não sou eu Deus? Não foi Deus que te escolheu e que me escolheu para fazer a obra dele? Será que Deus não sabe que eu sou pequeno e que tu és pequeno? Que somos pesados de língua, que não sabemos falar, que muitas vezes não tivemos um diploma em Harvard, como muitos desejam?
Ele conhece o teu coração, Ele conhece a minha fraqueza, as tuas fraquezas, mas foi Ele que te chamou. É porque é para a glória dEle resplandecer na tua vida. Talvez você esteja dizendo: Senhor, mas eu não dá certo. Tem tanta gente estudada e eu não sei falar direito, eu nem estudei direito. E Ele está dizendo: eu sou Deus. Senhor, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha. Ele está dizendo: eu sou Deus. Aleluias. Senhor, mas como é que eu vou saber? Eu não sei nenhum caminho. Ele está dizendo: eu sou Deus. Foi eu que te chamei. Aleluias. E Deus começa a botar em prova. Agora Moisés sai para fazer a grande obra. Porque Deus, quando chama, as obras de Deus nenhuma são fáceis para o homem. Não estou colocando medo em ninguém, mas as obras de Deus, na capacidade humana, nenhuma é fácil. Acredite, desde zelar o piso da igreja, porque a obra de Deus ela é algo espiritual. E o homem ele se assombra com a obra de Deus, porque o inimigo de nossas almas, que é o diabo, que todos conhecem, ele também é espiritual. E nós sabemos que ele não dormita também, ele está dia e noite maquinando contra aqueles que servem a Deus. Porque existe um certo ciúme do diabo para com o homem. Porque ele viu, ele participou das glórias de Deus e ele foi jogado fora, ele foi arrancado. E eu e você, nós não participamos da glória de Deus, mas nós adoramos por fé. E é por fé que você está aqui, é por fé que nós estamos aqui, e é por fé que Deus escolhe a cada um de nós e capacita. Deixe de indagar a Deus por quê. Deixe de indagar a Deus que não tem capacidade, Ele sabe disso. Aprendemos com Moisés como não indagar a Deus, mas como aceitar o convite do Senhor. Ah, mas está difícil, não está fácil, vai se levantar pessoas, vai. Lógico que vai. A gente quando vai aqui em Números, louvado seja Deus. Números capítulo 12, vai dizer assim, ó. A partir do primeiro, só para a gente entender aqui o texto. Isso já depois que Moisés tinha trazido o povo do Egito, isso depois que a glória de Deus já tinha se manifestado a Moisés, isso depois que o Mar Vermelho já tinha se aberto, já tinha sido aberto por Deus, depois de todas as maravilhas. Aí diz aqui no versículo 12, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, e que tomara. Portanto, tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. O versículo 3 aqui traz uma característica qual eu não conhecia de Moisés. Mas muito me alegrou isso aqui. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me farei conhecer. E em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E de vista, e não por figuras, porque ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Nesta caminhada vai se levantar os Arões da vida.
as Miriãs da vida. No teu ministério, aquele a qual Deus te chamou, para que a presença de Deus se manifeste, é preciso que você entenda isso, que você vai ter que suportar e enfrentar as barreiras. Porque para Deus, Deus não está preocupado se o homem ele tem estudo, se ele é bonito, se ele é vistoso, se ele é inteligente, se ele é capaz, se ele é bem formado, se ele é cheiroso. Deus não está interessado com isso. Os cuidados a gente tem que ter, lógico. Como homem, a gente tem que ter. Mas o interesse de Deus é em mostrar a glória dele pela vida do homem. E muitas vezes a gente fica indagando a Deus por que a gente não tem condições. Deus está dizendo que tem condições. Só temos que ter cuidado que papel nós fazemos dentro desse chamado de Deus. Porque Arão, o próprio Deus disse, porventura Arão não fala bem? Arão falava bem. Arão, ele tinha domínio e também tinha liderança sobre o povo. Ele andava com Moisés. Arão, que aqui neste momento estava contra Moisés, ele não era o inimigo de longe. Ele era o irmão de Moisés. Miriam, que estava junto com Arão, também não era uma inimiga de longe. Ele estava junto com Moisés. Mas e nós, neste chamado de Deus, louvado seja Deus, estamos fazendo o papel de Moisés em indagar a Deus que não temos capacidade, ou por tempo estamos fazendo, porque também temos que considerar aqui que foi um tempo, não todo o tempo Arão e Miriam eram inimigos, não. Eles eram servos de Deus junto com Moisés e o Senhor também falava por eles. Mas aqui, a inveja talvez, aquele momento de raiva, eles se levantaram. E Deus está dizendo assim, com Moisés, eu falo face a face. Aqui fala de intimidade com Deus. E quando o homem ele entra neste grau de intimidade com Deus, louvado seja Deus, qualquer pessoa que lhe ataque, qualquer pessoa que queira ultrapassar você, está mexendo direto com Deus. Se mantenha na posição que Deus te chamou. Não avance os passos, mas também não recue. Vá no passo que Deus tem te mandado, louvado seja Deus. Porque Deus está dizendo, não sou eu o Senhor, não foi eu que te chamei, não foi eu que te capacitei, louvado seja Deus. O rei Davi, quando ele foi ungido rei, ainda muito jovem, ele soube que foi ungido rei. Ele sabia, porque certamente foi passado para ele que Deus tinha se afastado de Saul, que Deus tinha rasgado o reino de Saul. Ele podia se levantar e correr atrás do reino dele. Agora eu sou rei, eu vou atrás. Mas nós, como quando somos servos fiéis e tementes a Deus, que é um dos principais pontos, o temor ao Senhor, a gente se porta na presença de Deus como foi, por exemplo, Davi. Quantas oportunidades Davi não teve de matar Saul? Mas na primeira e mais verídica possibilidade que Davi tinha de matar Saul, ele ainda foi lá e cortou a orla do vestido. Mas o coração de Davi, que era cheio da graça de Deus, que temia o Senhor, o coração dele orientou ele. O coração dele tremeu dentro dele. E ele disse, quem sou eu? Porque os servos de Davi encorajaram que ele matasse Saul naquele momento. Mas sabe por quê? Não é porque Saul estava querendo passar o reino para ele, não. É porque Saul estava querendo matar ele. É porque Saul já tinha perdido o temor do Senhor e estava querendo tirar a vida dele com inveja do reino. Aquele momento parecia o momento mais crucial para Davi contar a vitória. O Senhor entregou em minhas mãos. Está ali um homem dormindo, está ali uma oportunidade. Mas quem serve ao Senhor, aquele a quem Deus chamou, ele tem temor do Senhor, ele se porta como servo de Deus. E ele espera a oportunidade no tempo certo. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Então, aquele que te capacitou, aquele que te chamou, não indague, não pergunte, não diga, porque Ele conhece, porque Ele sabe porque te chamou, Ele sabe o que você suporta, Ele sabe como te conduzir, Ele sabe a intimidade que Ele tem contigo. Louvado seja Deus. Faça a obra do Senhor com alegria. Mas, Senhor, é para ser dirigente. Mas, Senhor, é para ser porteiro, mas já tem um porteiro tão fluente. Se o Senhor te chamou, faça com alegria. Caminhe os caminhos que o Senhor tem trilhado contigo. Louvado seja Deus. Porque na oportunidade certa, aquilo que Deus tem te prometido vai acontecer. E pode ter certeza que se você estiver com Deus, obedecendo a Deus, seguindo a orientação de Deus, as bênçãos do Senhor vai se cumprir na tua vida. E o resplendor do Senhor vai ser contigo e comigo, como foi com Moisés. E se você for fiel com o Senhor e fizer a vontade dEle, sem recuar, a glória dEle vai ser contigo também. Porque Deus, Ele ainda se manifesta a sua glória para o seu povo. Deus ainda rasga e abre as portas dos céus e derrama sobre nós a sua glória. Ele ainda nos capacita. Não olhe para os lados, não olhe para as dificuldades. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Mas se Deus te chamou, é porque Ele está te capacitando para fazer. Louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus com este recado. É um recado que eu não sei se me alegra e me alegro sim, mas também não sei se choro, porque muito me espanta. Porque a obra do Senhor é assim. Louvado seja Deus. É difícil, mas a única coisa que eu quero ter certeza é que Deus está comigo nesta caminhada. Louvado seja Deus. E no mais que eu possa fazer e obedecer aos seus desígnios na minha vida. Louvado seja Deus. E esta mensagem, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.